Começando a leitura da disciplina 3, Metodologia da Pesquisa do curso de Especialização em Vigilância em Saúde Ambiental. Este curso é do Laboratório de Educação à Distância do Instituto de Ensino de Saúde Coletiva da UFRJ. E essa apostila, a qual o resumo vai ser lido, ela foi elaborada pela professora Márcia Gonide. Então, dando continuidade ao estudo do curso, vamos iniciar uma unidade que irá auxiliar o aluno, na construção do projeto de pesquisa. Ela estará disponível ao longo de toda a disciplina. Esta unidade falará sobre o projeto de pesquisa, sobre conceitos, etapas e escolha do problema. E ao término dessa unidade, o aluno será capaz de apresentar os conceitos de pesquisa, proporcionar esclarecimentos a respeito da escolha e definição do problema, explicar as etapas do projeto de pesquisa e demonstrar como organizar uma pesquisa. Introdução à pesquisa. Você tem algum problema que precisa ser resolvido? Um problema a ser resolvido é o principal motivo para iniciar uma pesquisa, pois é por meio da investigação que será possível saber mais sobre determinada questão ou situação, e até mesmo avançar no conhecimento. Seja qual for a motivação de uma pesquisa, é importante que se planeje como pôr em prática a investigação desejada. Por isso, existem diferentes métodos de pesquisa, mas principalmente é preciso definir seu problema e conhecê-lo bem, para posteriormente começar a investigação. Só assim um problema pode ser solucionado. Investigação. Investigação é a coleta sistemática que envolve análise e interpretação de dados para responder a uma pergunta ou para solucionar um determinado problema. A investigação serve a dois propósitos principais. Propósitos principais da investigação. Primeiro, uma investigação acadêmica é necessária para gerar novos conhecimentos e tecnologias para lidar com problemas não resolvidos. Segundo, uma investigação aplicada ou operacional é necessária para identificar problemas prioritários e para formular e avaliar normas e programas que trarão os melhores benefícios para o serviço, o que consequentemente reverterá em melhores resultados para a saúde, maximizando o uso dos recursos disponíveis. Investigação. A investigação possui algumas características. A primeira, problema. Requer uma clara definição do problema. A segunda, exige objetivos claros e um planejamento. Não é procurar algo de maneira desnorteada, na esperança de tropeçar em uma solução. E terceira, é construída tomando como base os dados existentes, utilizando tanto os resultados positivos quanto os negativos. E a quarta, novos dados devem ser sistematicamente coletados e analisados para responder aos objetivos originais da investigação. Identificação do problema. Tema ou problema.
O tema é um assunto que define seu interesse geral. Sobre este assunto, existem diferentes situações que podem ser examinadas por diversos ângulos. Um mesmo assunto pode, portanto, gerar múltiplas perguntas, as quais indicam problemas de diversas naturezas. Consideramos como exemplo o assunto utilização de agrotóxico. Ele dá margens a diversas abordagens que levam a uma variedade de problemas relacionados a este assunto. Veja a exemplificação ao lado e pense no seu tema e depois em seu problema. Tema: utilização de agrotóxico. A utilização de agrotóxico causa impacto no ambiente? Problema 1. Impacto ambiental. O uso de agrotóxico causa impacto à saúde do agricultor? Problema 2. Impacto à saúde humana. Identificação do problema. Tema ou problema. É importante ter clareza de qual é o problema real a ser pesquisado em determinado tema. Veja os exemplos no texto e pense no seu tema, depois no seu problema. O que é preciso saber sobre o tema-problema? Conhecer as características da situação, identificar os recursos necessários, avaliar a viabilidade da realização da pesquisa e realizar um levantamento bibliográfico. Veja no texto os exemplos e identifique-se entre as possibilidades. Identificação do problema. Quais as informações necessárias para avaliar a relevância de um problema? As necessidades de saúde, os grupos, alvo, qualidade, custo, impacto. A informação necessária para identificar qual a situação quais das situações problemáticas será escolhida? Em resumo, como saber se uma situação requer investigação? Grande diferença entre a situação real e a desejada. As causas dessa diferença não são evidentes ou são pouco claras. E existência de mais de uma proposta possível para a solução. Hipótese. Hipótese é uma previsão de um relacionamento ou uma explicação entre um ou mais fatores e o problema que está sendo investigado e que pode ser testado. Pode-se realizar o seguinte questionamento: por que a situação em foco está longe do esperado ou desejado? Se você consegue pensar em uma explicação para o seu problema, então você tem uma hipótese. Atividade. Faça o exercício abaixo, conforme indicado na apostila sobre esta unidade. Preencha a seguinte ficha: tema escolhido em uma linha, perguntas relacionadas ao tema, resumo do seu problema em um parágrafo, hipóteses que explicam o problema. Critérios para priorização dos problemas. Se há muitos problemas sobre um determinado tema, para realizar uma investigação é imprescindível que apenas um seja selecionado. Veja abaixo os critérios para priorização de problemas. 1. Relevância. 2. Inovação. 3. Execuibilidade. 4. Aceitabilidade.
5. Aplicabilidade. 6. Urgência. 7. Ética. Atividade. Leia a apostila com atenção e faça atividade relacionada, recomendada, preenchendo o quadro de classificação do problema utilizando a pontuação da escala. Problema proposto, relevância, prevenção de duplicidade, urgência, aceitabilidade política, viabilidade, aplicabilidade, aceitabilidade ética, total de pontos. Análise do problema. Primeiro passo, analisando o problema. Análise e definição do problema. Depois de pontuado o problema, é necessário estudá-lo ao máximo, para que se possa analisá-lo mais profundamente. Esta análise facilita a compreensão da situação, evitando que fatores importantes sejam negligenciados, e auxilia a posterior descrição do contexto do problema. Analisar o problema permite rever o que se conhece sobre o problema, ilustrar questões pertinentes ao problema e facilitar a tomada de decisão e amplitude do problema. Passo 1. Esclarecer. Procurar esclarecer os pontos de vista dos envolvidos, gestores, trabalhadores de saúde e pesquisadores, em relação ao problema. Realizar busca de artigos, documentos e discursos. Passo 2. Especificar e escrever mais detalhadamente o problema. Descrição e especificação do problema principal, de modo a detalhar a natureza, a distribuição, o tamanho e a intensidade do problema. Descreva os detalhes do seu problema. Passo 3. Análise do problema. Após identificar o problema central, você deve pensar o problema em forma de diagrama, escrever o problema dentro do box, pensar nas possíveis causas ou fatores para o problema, identificar os fatores contribuintes, ligar os elementos entre si, tentando indicar com setas os sentidos de influência, tentar organizar os elementos em categorias mais amplas, sociocultural, econômica, política, etc., e reorganizar. Análise e definição do problema. O diagrama abaixo é um modelo geral de descrição do problema. Siga as indicações contidas nele e elabore o seu diagrama. Nota: pode ser útil usar o diagrama como ponto de partida e para verificar se o problema e todos os fatores principais que contribuem diretamente investigação analítica ou principais componentes investigação descritiva foram cobertos pelos objetivos. Fator, problema. Análise e definição do problema. A decisão sobre o foco e o alcance da pesquisa. Após a análise detalhada de um problema, é importante reconsiderar o enfoque e o alcance da investigação, além de cogitar alguns critérios como utilidade de informação, execuibilidade e duplicidade, inovação. Informação. Utilidade da informação.
As informações que seriam coletadas sobre o problema são úteis? Quem usaria os resultados relacionados aos fatores descritos no diagrama? E como os resultados seriam utilizados? Execuibilidade. É viável analisar todos os fatores relacionados ao problema nos meses disponíveis para a investigação? Duplicidade e inovação. Algumas das informações relacionadas aos fatores já estão disponíveis? E quais aspectos do problema precisam de investigação adicional? Análise e definição do problema. Formulação e identificação do problema. Sabendo-se que a primeira seção de um projeto de investigação é a definição do problema, feita geralmente na introdução. Então, quais informações devem ser incluídas na definição do problema? Veja logo abaixo. Características contextuais, natureza da discrepância, breve análise dos fatores causais, soluções já tentadas, tipo de investigação esperada e definições de conceitos, se necessário. Atividade. Como indicado na apostila, é a hora de começar a preparar o primeiro esboço da definição do seu problema. Só retome ao curso depois de ter realizado esta atividade. Mãos à obra. Formulação dos objetivos da pesquisa. Para que servem os objetivos? Os objetivos resumem o que deverá ser alcançado com o estudo e precisam estar estreitamente relacionados com a definição do problema. Podem ser classificados como objetivo geral e objetivos específicos. A formulação deles ajudará a focalizar a investigação, reduzindo-a ao essencial, evitar a coleta de dados que não sejam estritamente necessários para a compreensão e solução do problema identificado, organizar a investigação em partes ou fases claramente definidas e limitar a investigação. Objetivo geral. Expõe o que se espera realizar em termos gerais. É possível e aconselhável dividi-lo em partes menores, mais específicas e detalhadas. Estes são objetivos específicos. Deve conter quem, onde, quando e não deve conter explicações. Objetivos específicos. Devem especificar o que se fará, quando e onde, devem focar, limitar a pesquisa, cobrir os aspectos a serem investigados, frases claras e em termos operacionais, apontando o que e onde será feito, ser realista e usar verbos de ação. Formulação dos objetivos da pesquisa. Para que servem os objetivos? Os objetivos definirão os caminhos da investigação. Portanto, é necessário cautela na formulação dos mesmos, pois, se eles forem mal definidos, poderão comprometer o projeto. Atenção! Veja os detalhes no texto e escolha bem os verbos que você utilizará na elaboração dos seus objetivos. Deve-se empregar verbos de ação e evitar verbos vagos.
Título da investigação. O título deve estar de acordo com o objetivo geral. Esteja certo de que está sendo específico o suficiente para informar ao leitor sobre o que é a sua investigação e onde ela será executada. A elaboração do título tem que ser realizada ao fim da pesquisa, uma vez que o título deve ser o resumo da pesquisa. Exemplo de título que não deve ser utilizado: uma investigação sobre os cuidados comunitários domiciliares. Exemplo de título que pode ser utilizado: uma investigação sobre a qualidade dos cuidados domiciliares para pacientes de HIV do município X. Exemplos de títulos criativos: nós cuidamos, uma investigação sobre a qualidade de cuidados domiciliares para pacientes de HIV do município X. Cuidados domiciliares para cuidados domiciliares aos pacientes com HIV. Uma investigação sobre a qualidade no município X. Atividade: organização da pesquisa. Veja o exemplo abaixo e faça as atividades conforme indicado na apostila. Exemplo do quadro de organização: objetivos, tipos de dados, ficha de técnica de coleta de dados, formas de análise, atividades, tarefas. Identificar, escrever, avaliar, analisar, comparar. Tipo de dados: secundário, primário, levantamento bibliográfico, questionário ou entrevista, BD, qualitativo, quantitativo, programa, pacote, análise subjetiva, discurso, ir, buscar, consultar, elaborar, testar, inserir, digitalizar, transcrever, análise dos dados. Trabalho de conclusão de curso. Veja a seguir as etapas para a realização do trabalho de conclusão de curso. Introdução. 1. Características contextuais. 2. Natureza da discrepância. 3. Breve análise dos fatores causais. 4. Soluções já tentadas. 5. Tipos de informação esperada. 6. Definição de conceitos, se necessário. 7. Justificativa ou relevância. Objetivos: objetivo geral e objetivos específicos, conforme explicado anteriormente e já elaborado por você. Metodologia: segue as instruções do capítulo referente a esta etapa e os tipos indicados no texto para auxiliá-lo na organização. Resultados: metodologia quantitativa. 1. Resultados devem ser separados da discussão. 2. Textos simples com tabelas, gráficos e outras figuras. Metodologia qualitativa costuma unir as duas etapas. Discussão: deve estar direcionada para responder aos objetivos específicos, deve mesclar conteúdo dos resultados com a comparação e a reflexão acerca dos dados obtidos, e a bibliografia citada deve dialogar com a apresentação dos resultados, deve confirmar ou refutar o que se discute. Conclusão: o que não se deve fazer. Citações, reflexões, considerações,
texto prolixo. O que se deve fazer? Responder aos objetivos específicos, usar frases simples e diretas, apresentar as informações que respondem diretamente a cada objetivo específico. Bibliografia. Lista cada artigo citado, seguindo a norma utilizada pelo programa de pós-graduação. Encerramento. Você concluiu a unidade 1 da disciplina 3 do curso de especialização, cujo tema foi projeto de pesquisa, conceitos, etapas e escolha do problema. Com isso, você encerrou a disciplina. Nesta unidade, você aprendeu sobre motivação da pesquisa, investigação, identificação do problema, hipótese, critérios para priorização do problema, análise do problema, decisão sobre o foco e alcance da pesquisa, formulação da definição do problema, formulação dos objetivos da pesquisa, classificações dos objetivos, título da investigação, organização da pesquisa, etapas de trabalho de conclusão do curso.